Eu não sei se você está conseguindo sentir também a presença de Deus como a gente está sentindo aqui neste lugar, né? Mas eu gostaria de ler um salmo, né? Salmo 133, muito conhecido, né? Todos nós sabemos de cor. Ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E como o orvalho de Hermão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Para quem conhece Israel, conhece o Monte Hermão, o Rio Jordão nasce do degelo, né, das neves que se acumulam durante o inverno. E o Rio Jordão, ele cruza todo Israel, a divisa com Israel e Jordânia, levando vida para aqueles lugares. Por onde ele passa, a vida. E uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante, ele fala assim, como é bom e agradável quando os irmãos, eles convivem em união e não em unidade. É uma palavra assim bem, que me chamou a atenção nesse final de semana, é a palavra união. Gente, a gente só dá valor a algumas coisas quando a gente perde, não é mesmo? Veja, por exemplo, hoje nós podemos entender muito melhor a preciosidade deste salmo. Quando você vive um isolamento, quando você vive um isolamento social, quarentena, todas essas coisas, quando você não pode mais conviver, né, com as pessoas, você poder abraçar as pessoas, quando você não pode mais beijar as pessoas. Então, fica tão difícil, né? Tudo fica frio, tudo fica distante. Quando a gente não pode fazer um churrasquinho, convidar os amigos, ter aquelas reuniões sociais. Então, hoje a gente consegue entender, dimensionar um pouquinho do que o salmista estava querendo dizer com este Salmo 133. Como é bom e agradável que nós possamos viver em união, né? Então, nós estamos vivendo sobre uma constante ameaça, algo novo para os brasileiros. Eu acho que é algo que talvez você nunca tenha vivenciado. Os meus avós, meus pais falavam que na época da guerra, por nós fazermos parte de uma descendência que era contrária, que era inimigo dos brasileiros, então eles passaram por momentos muito difíceis e as pessoas sofreram muito durante a guerra, esse pavor, este medo. E eu acho que depois disso, nós não temos uma experiência semelhante. E nesses dias, então, essa situação, ele pega do norte ao sul, do leste ao oeste do Brasil e também de todo o mundo. Então, o mundo vive hoje em pânico, o mundo vive em medo constante. E a gente não tem experiência de viver uma experiência assim. Então, para nós, é tudo uma novidade, não é mesmo? Tanto é que nós estamos, assim, conversando eletronicamente. E é uma experiência nova, uma experiência que veio, talvez para ficar, em muitas situações. Sabe, nunca se falou tanto em morte em todo mundo como se está se dizendo hoje, está se falando hoje. Nunca as pessoas tiveram tanto medo e pânico de morrer, como se a morte fosse algo novo. Parece que de repente, bum, apareceu o tal da morte. E todo mundo está desesperado, está com medo. Então não se fala de outra coisa na mídia, não é mesmo? A morte é a cereja do bolo do momento. Só falta eles perguntarem assim, ainda você está vivo? Quando é que você vai morrer? Você precisa fazer número na estatística. Então, hoje, o que você vê na mídia são estatísticas. Hoje morreu, tanta mãe vai morrer, tanto daqui um mês vai morrer, tanto, nós vamos chegar no nível tanto. Né? Então, quando é que você vai morrer? Só falta, né, fazer essa pergunta para nós. Queridos, o mundo está vivendo numa ebulição. É algo ímpar.
e a gente não sabe como administrar essa situação, né? Até parece que todos os cavalos do Apocalipse saíram trotando ao mesmo tempo, não é mesmo? É morte, é fome, é guerras, né? O Covid, né? São enfermidades, e como se não bastasse, gafanhotos. Você sabia que o Covid, ele tomou, ele protagonizou todas as notícias e todas as coisas que estão acontecendo, é o Covid que é o responsável, é o culpado. Mas você sabia que há um ataque de gafanhoto pelo mundo todo? Há tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E fica tudo muito difícil administrarmos isso. Olha, mas uma coisa, nós não podemos esquecer que o cronômetro de Deus, ela nunca parou. O cronômetro de Deus nunca parou. O relógio profético, ela está avançando. E nós estamos vivendo, talvez, o final do ciclo da dispensação da graça. Talvez nós estejamos vivendo o último ciclo desse período, antes que aconteça o arrebatamento da igreja. Esdras, no capítulo 9, versículo 6, ele orou e disse assim: Senhor Deus, eu estou muito confuso, muito envergonhado para levantar a ti a face. Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a terra, multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Hoje, eu vou ler muito, eu vou citar muitas palavras, porque a palavra de Deus, ela é rema. A palavra de Deus, ela é logos, né? E eu quero, então, colocar bases bíblicas para você. Sabe, mas uma coisa nós podemos perceber, ao longo da história de toda a humanidade, ao longo da história de que foi escrita a Bíblia, nós podemos perceber que existe uma medida de iniquidade suportada por Deus. E que de tempo em tempo, Deus tem pesado a sua mão e Ele tem entrado em ação, especificamente diante das iniquidades que sobem a Ele. Então, eu quero dizer para você, é como se Deus tivesse um balde, né? E esse balde vai enchendo, e à medida que, quando esse balde enche, chega a um nível de iniquidade que é admitido por Deus, então é como se Deus virasse esse balde e as coisas acontecem. Vocês querem ver? Não vamos ver isso na palavra. Mas antes eu quero ler um texto de Jeremias 23, 5 a 8. Diz assim a palavra: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, agirá sabiamente, e ouça essa, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com o que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel na terra do norte, da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Ele diz aqui, o seu nome
com que será chamado será Yahvé Sidequeno. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Queridos, Jesus está vivo. Acredite, Jesus está vivo. No meio de milhares e milhares de deuses, ele foi o único que venceu a morte. Ele foi o único. E ele está vivo. E a palavra diz assim: ele executará o juízo e justiça na terra. Irmão, se ele está vivo, ele executa a justiça e o juízo na terra. Ele não está no passado. Você pode até dizer assim, pastor, mas esta palavra, ele já se cumpriu. Sim, há 70 anos, cumpriu este último versículo. Hoje, Israel é uma realidade. E de todos os rincões do mundo, os israelitas estão voltando para a sua terra, para a sua casa. E hoje, se você não conhece Israel, vá, porque vale a pena. Tudo que Deus está fazendo, Javé ou Yahvé Sidequeno. O Senhor é a nossa justiça. 1 João 2, 1 e 2 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Querido, então Jesus é uma realidade. Ele está vivo. Ele é o meu advogado. Ele é o teu advogado. Ele é Yahvé Sidequeno. Ele é o Senhor da nossa justiça. Não esquece isso. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também do mundo inteiro. Ele é o Salvador do mundo todo. Aleluia por isso. Glória a Deus, porque ele é uma realidade. Ele está vivo. Ele transformou a minha vida, transformou a sua vida, e ele vai transformar a vida de todos aqueles que chegarem aos seus pés. O cristianismo, ele tem pregado muito a graça. E tem deixado falar de um Deus de justiça e um Deus de juízo. E hoje eu quero falar exatamente sobre o Deus de justiça e Deus de juízo. Graça tem sido a tônica do momento gospel. Eu vou chamar de momento gospel, né? Porque crente, se eu falar crente é todas as pessoas que creem em alguma coisa, ele é crente. Né? Mas ele tem sido assim, a coqueluche do momento gospel tem sido a pregação da graça. Tudo é de graça. Deus é amor. O amor tudo suporta, ele é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo pode. Esta tem sido uma mensagem muito difundida nesses dias. Mas poucas pessoas falam sobre a justiça e sobre o juízo de Deus. Sabe, uma coisa triste, mas é uma realidade. As estatísticas revelam pouca diferença entre os comportamentos morais e éticos entre o universo gospel e os que não são. Veja bem, eu vou repetir. As estatísticas revelam pouca diferença entre os comportamentos morais e éticos daqueles que se professam gospel. Queridos, isso é muito triste. Porque as pessoas não estão levando sério a palavra de Deus.
Porque esta mensagem que tudo é de graça, ela penetrou no coração das pessoas. Isso tem tirado o temor de Deus nos corações das pessoas. Isso é muito, muito, muito perigoso. Isso pode levar uma pessoa alegremente para o inferno, achando que ele está salvo. Mas eu quero falar um pouquinho como que é o amor de Deus. O amor de Deus, ela está assentado sobre a verdade da sua palavra. O amor de Deus, tomou o assento na palavra de Deus. Jeremias 1:12, ele diz assim: disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O Senhor disse, eu velo pela minha palavra para se cumprir. Aleluia! Então, muitos têm dito assim, olha, Jesus Cristo, ele venceu para nós, então nós estamos vivendo um período da graça, tudo é de graça. Mas eu quero te dizer, Jesus, ele não revogou nenhuma vírgula da palavra de Deus. Ele veio para cumprir. Isaías 26:16 diz mais, Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Sabe quantos anos atrás foi dito essas palavras? Isaías, ele passou por este mundo em torno de 650, 680 anos antes de Cristo. Então, este evento está se referindo a 600 e poucos anos antes de Cristo. Os homens, as pessoas, a população já agia desta forma. Quando a correção de Deus vinha sobre eles e a angústia apertava o seu coração, eles corriam para buscar a Deus. Derramavam em suas orações. Será que faz alguma diferença dos dias de hoje? Isso individualmente ou coletivamente? Nós, homens, nós temos uma tendência, e na grande maioria das vezes, nós buscamos a Deus desesperadamente nos momentos de angústia, quando a correção de Deus, ela vem sobre você. E a correção de Deus, ela vem porque ela nos ama. E o que diz Hebreus 12, 5-8, ele diz assim, filho meu, ele está dizendo para os filhos dele, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. É interessante. E nem desmaies quando por eles és reprovado. Você já viu alguém desmaiar quando foi reprovado? Muita gente desmaia, dá um piripaque, né? Dá um apagão, acontece um monte de coisas, um monte de cenas às vezes. Tem cada cenas mais inusitadas que pode acontecer quando uma pessoa não é aprovada, quando ela é reprovada. Imagine, e aqui está dizendo, quando você for reprovado, não desmaies. Eu já fui reprovado por Deus. E não existe coisa pior, ser reprovado por Deus. Porque quando você é reprovado por Deus, você entra numa correção. E esta correção, ela é extremamente dolorida. É doída, porque Ele te ama. Ele continua dizendo assim, porque o Senhor corrige a quem ama. Glória a Deus, o Senhor corrige, porque Ele nos ama. E açoita a todo filho a quem recebe. Então a disciplina, ele continua dizendo, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que o filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Todo pai, ele corrige o filho.
E quando o filho não é corrigido, a palavra diz que este filho, ele pode se tornar um bastardo. Então, a correção, ela é prevenção. Infelizmente, nos nossos dias, o pai tem sido uma figura bastante ausente nas famílias. Tanto no mundo gospel quanto fora do mundo gospel. Se nós pudéssemos entrar no coração dos filhos, e se nós pudéssemos sentir a dor do coração de cada um dos nossos filhos, que tem os seus pais separados, que tem os seus pais que se divorciam, que tem os seus pais que brigam, tem os pais que estão presos, você pensaria 2, 3, 4 vezes antes de divorciar. Você pensaria 4, 5, 6 vezes antes de tomar uma ação. Nós não temos esse acesso ao coração do filho. Mas se você vê a dor do coração dos filhos que não têm pai, que são separados. Mas é o sistema. É o sistema. Hoje, nestas semanas, o Supremo está conversando sobre a liberação do aborto no Brasil. E nós queremos declarar, no nome de Jesus, que isto não vai acontecer neste país. Não vai acontecer. Nós declaramos, no nome de Jesus, senhores ministros, vocês não vão fazer isso, porque se vocês fizerem, a mão de Deus vai pesar sobre você. Provérbios 13, 24 diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Eu e a Mirna, nós temos 3 meninas. E quando elas eram pequenas, nós tínhamos uma varinha para cada uma. Carinhosamente chamado de varinha. Era uma varinha de jabuticaba. Às vezes a gente falava, vai lá pegar sua varinha. Elas iam lá pegar a varinha delas. Sabe, queridos, nós não tivemos um único problema na adolescência delas. Tiveram uma adolescência maravilhosa, lindas. Hoje todas são casadas, bem casadas. E todas são líderes e amam o Senhor. Provérbios 22, 15 diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A vara da disciplina livrará a criança de insensatez. Provérbios 23, 14 diz assim: tu castigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Mas este é o amor de Deus. Não pense que você dizer assim, nossa, Deus é amor. Sim, Ele é amor. Mas o amor de Deus, ela nos corrige. No amor de Deus, existe uma figurinha chamada vara. E que carinhosamente, você vai ser convidado. Filho, traz a sua varinha. E você vai alegremente levar a varinha. Senhor, está aqui. Pode chegar ao arreio, porque eu pisei na bola, eu mereço. Eu recebo para minha salvação esta correção. Talvez você não concorde. Isso está abolida. Isto é crime hoje. Pode ser? Você não precisa concordar comigo. Você não precisa concordar com esse texto.
Você não precisa praticar isto. Mas veja, a palavra de Deus, ela está baseada em cima de uma verdade. E a verdade, ela pode ser doída. Mas o princípio de Deus, ela não nega. Ela vai acontecer. Vai acontecer. Então, a consequência da nossa negligência, você vai colher. Com certeza. Então, veja o que 1 Coríntios 4, 21 diz. O que você prefere? 1 Coríntios 4, 21. O que você prefere? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Uma boa pergunta, né? Como você prefere? Que Deus chegue com uma varinha em você? Ou Ele chega com mansidão e com amor? Sabe, queridos, a iniquidade do mundo inteiro, de toda a humanidade, do século 21, ela tem aumentado tanto, tanto, tanto. E quando você vê a história bíblica, você percebe que a mão de Deus, ela tem pesado sobre algum povo, sobre o mundo, né? Em determinadas situações. E sabe, basta a ponta do polegar de Deus encostando na nossa cabeça, que você não vai suportar isso. Nós não podemos suportar. Nenhuma nação suporta sequer Deus colocar o seu polegar sobre ela. Veja o que aconteceu nos dias de Noé. Em Gênesis 6, 5 e 6, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou o coração. Isso lhe pesou no coração. E Deus foi para Noé e mandou ele construir uma arca. Esta arca demorou 120 anos para ser construída. Agora veja, irmãos, foram 120 anos onde o povo viu Noé trabalhando, construindo. E Noé dizendo assim: Deus mandou construir essa arca, porque a iniquidade de vocês subiu aos céus e Deus decidiu destruí-los e acabar com este mundo. Sabe? Mas ninguém deu ouvidos a Noé. Durante 120 anos, Noé foi motivo de chacota. Durante 120 anos, Noé foi motivo de riso, foi motivo de zombaria, foi motivo de ser condenado pelas pessoas. Mas ninguém se arrependeu e voltou-se para Deus. Deus deu 120 anos para este povo arrepender, e nenhum deles arrependeu. Mas eu fico imaginando a cena, quando a água começou a chegar nas suas canelas. Será que eles não arrependeram? Glória a Deus, porque Deus é misericordioso. E esta água foi enchendo, foi vindo aos poucos. E eu creio que muitos se arrependeram. E talvez quando a gente chegar no céu, a gente vai encontrar muitas das pessoas que foram salvas no dilúvio. Porque Deus deu esta oportunidade. Porque Deus é misericordioso. Ele é Deus de graça. Veja o que aconteceu lá na cidade de Sodoma, Gomorra. Isso está escrito em Ezequiel 16, 48 até 50. Ezequiel 16, de 48 a 50.
Diz assim, olha, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma sua irmã, ela e suas filhas, como tu fizestes e também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, ouça bem, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que eu vendo isto, as removi dali. Quando você olha a história de Sodoma e Gomorra lá em Gênesis, você faz um paralelo com os dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias muito, muito, muito semelhantes a Sodoma e Gomorra. Hoje, as pessoas são soberbas. Naturalmente, dentro do seu espírito, os homens estão soberbos, orgulhosos. E eles, nunca o mundo teve tanta fartura de pão, tanta tranquilidade, tanto bem-estar, como também nunca teve tanta injustiça, com povos que não têm o que comer e muitos, talvez mais da metade da população mundial está passando fome, enquanto outros estão regalando. Isso se chama cobiça. O nosso mundo hoje, a nossa sociedade, ela está dominada pela cobiça. Cobiça, ela não mede esforços de passar por cima de outras pessoas para alcançar os seus objetivos. A política está assim. É movido pela cobiça, a cobiça pelo poder e pelo dinheiro. E eles passam por cima das pessoas mais humildes, dos mais pobres, não importa quem seja, para alcançar o seu objetivo. Nos dias de Sodoma, acontecia a mesma coisa. Em vez de amparar os necessitados, em vez de socorrer os necessitados, os pobres, eles passavam por cima dessas pessoas para poder alcançar o seu objetivo. E hoje nós estamos talvez vivendo um Sodoma potencializado. Assim, foram arrogantes. Fizeram abominações. Abominações. Quantas crianças estão sendo sacrificadas diariamente? Diariamente, oferecida para o deus Moloque. Através de abortos por todo este mundo. Quantas crianças não estão sendo oferecidas ao inferno, aos espíritos malignos, todos os dias no Brasil, através de abortos clandestinos e outros até mesmo de abortos consensuais com os médicos. E o Senhor disse, lá nos dias de Sodoma e Gomorra, em Ezequiel 16, fala assim, eu resolvi remover este povo daquele lugar. A história diz que a região de Sodoma e Gomorra era linda, era um vale maravilhoso. Tanto é que Ló escolheu, os olhos de Ló encheu por aquela região. E foi. E quando você vai hoje na região de Sodoma e Gomorra, você só vê deserto, deserto, deserto e sal. Em Jonas, nós podemos ver uma outra história. Jonas 1:2, Deus disse para Jonas, Jonas, levanta, cara, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A sua malícia subiu até mim. Então, existe um nível de iniquidade que é suportado por Deus.
E quando um povo, ou uma nação, ou o mundo, ela extrapola esse nível, então a mão de Deus, ela vem e pesa sobre nós. Aí quando você lê o livro de Jonas, você vai descobrir que Nínive, ele teve uma reação diferente à palavra. E em Jonas 3, versículos 6 a 10, ele diz assim: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que eles fizeram? Como se converteram do seu mau caminho? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não fez. Yahvé Sidkenu. Deus é Deus de justiça. Ele é a nossa justiça. Sabe, irmãos queridos, quando o rei de Nínive libera um decreto para toda a cidade e diz assim: arrependam-te, convertam ao Senhor. Quem sabe, fazendo assim, Ele tenha misericórdia de nós. E viu Deus lá de cima. E viu Deus. Deus vê. E viu Deus o que fizeram. Como se converteram. E Deus revogou um decreto. Por amor. Sabe, querido, eu tenho particularmente comigo que tudo isso que está acontecendo no mundo, faz parte de um juízo de Deus. Eu posso estar errado. Tomara que eu esteja. Mas dentro do meu coração, diz que tudo isso que está acontecendo hoje é um juízo de Deus. Nós temos orado por Brasil. O presidente pediu aquele dia de jejum e de oração pela nação. Eu creio que no início de abril, abriu-se um novo ciclo no país, no Brasil. Nós estamos num novo ciclo nesta nação. E Deus viu, Deus está vendo o clamor, a oração de cada um que tem orado e clamado pelo Brasil. Tem orado e clamado para que também esta praga se afaste de nós. Que a letalidade de tudo isso seja aplacado. Eu creio nisso. Nós estamos vivendo dias de guerra no Brasil. Nós estamos vivendo dias de guerra moral, ética e política. Nós estamos vivendo um período de guerra sanitária contra as enfermidades. É falado muito no Covid, mas muito mais do que Covid, outras enfermidades têm dizimado os brasileiros, em porcentagem muito maior. Mas existe uma guerra que é travada abertamente contra a verdade. No Brasil, no mundo, existem poderosos que querem o domínio do mundo dominado pela cobiça e há muitos anos eles vêm preparando para dominar o mundo. Existe uma força
comandado pelos poderosos do mundo inteiro. Uns dizem que o George Soros, ele encabeça tudo isso. Não sei. Mas são poderosos, que detêm a economia, o poder deste mundo em suas mãos. Mas essa guerra que está sendo travada é contra a verdade. É contra a palavra de Deus. E a verdade é a essência da sua palavra. Veja, quando o nosso presidente ele levantou um lema como a verdade nesta nação. Veja quantas forças contrárias levantou-se contra ele. Hoje, ele não tem mais apoio político. Ele só tem você, meu irmão. Você, querido, que está me ouvindo. Mas Yahvé, ele é Siddiqeno. Ele é Deus de justiça, ele está vendo tudo. Isso não vai ficar barato. Não vai ficar barato. Porque até hoje ninguém prevaleceu numa guerra aberta contra Deus, contra a verdade. Deus é indestrutível. Há uma desonra aberta no Brasil. Existe uma rebelião comandada por Corá e os seus. Tal qual aconteceu nos dias de Moisés. Onde eles falaram assim, Moisés, não é só você, nós mandamos também. Nós podemos. E nós vamos contra você. Assim está o Brasil. Se você quer ver um pouquinho essa história de Coré e do seu bando, é só você abrir o número 16. Eu não vou ler esse número 16, mas você pode ler numa outra hora o número 16. Números capítulo 16. Mas veja o que Jesus disse. Mateus 10, 40. Mateus 10, 40 a 42. Ele disse assim, quem você recebe a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem der de beber? E quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Sabe, queridos, ele está dizendo sobre honra. Se você honra, Jesus está falando, se você me honra, então, você é honrado por mim e por meu Pai, você honra aquele que me enviou. Se você me honra, você honra a Deus, e você é honrado por Ele. Se você honra um profeta, ele é honrado, você recebe a honra de um profeta. De um justo, você recebe a honra de um justo. E se você honra um presidente, você recebe a honra de um presidente. A honra, ele vem do grego, time, que significa valorização. Ele é valioso, é precioso, é de peso, tal como o ouro. Em outras definições, é apreciação, é estima, é olhar favorável, é respeito pelas pessoas. E desonra significa atimia. Não demonstrar respeito de valor ou valor, tratar como comum, ordinário ou civil, superficial e de que desfazemos facilmente como vapor.
Querido, a honra é a essência para recebermos do céu. Primeiro Samuel 2:30. Ele diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Como funciona isso? Todos aqueles que honram a Deus serão honrados. Todos os que honraram a Jesus, eles receberam de Deus a proporção de honra que eles prestaram a Jesus. Vocês querem ver? Quer ver? Atos 12, versículo 21 e 23. Atos 12, 21 a 23. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de Deus e não de homem. Qual foi o pecado de Herodes? Ele recebeu estas palavras como sendo dele e não de Deus. Ele ocupou o lugar de Deus e ele não se posicionou no lugar onde ele deveria estar como homem. E o que a palavra continua dizendo? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Comido de vermes, expirou. Joséfo fala que foi uma infecção intestinal. Por ele não ter dado glória que pertencia a Deus, e ele tomou a glória de Deus para si. Desonra. Mateus 8,5 também diz assim: o oficial romano, um centurião, veio e pediu cura para o seu servo. E Jesus falou assim: vamos lá. E ele falou assim: não, Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Basta uma única palavra sua para que o meu criado, ele seja curado. Veja quem era o centurião romano. Ele era o conquistador. Ele era a autoridade. Jesus fazia parte do grupo dos conquistados. Os judeus estavam sob o domínio dos romanos nesse período. Mas o oficial romano, ele chegou a Jesus com respeito e honra. E ele pediu: Senhor, vamos, você cura, Senhor, o meu servo que está doente. E quando Jesus falou, vamos, ele disse: não, Jesus, não sou digno que você entre na minha casa. Basta uma única palavra tua. Resultado? Naquele momento, o seu pedido foi atendido. Honra. Mateus 7:24. A mulher Ciro-fenícia, né? É a história da mulher Ciro-fenícia, que estava com uma filha demoniada. E quando Jesus estava na região de Ciro e Sidão, ela foi para Jesus e disse: Jesus, socorro, a minha filha está demoniada, você pode, por favor, ir lá e libertar a minha filha? Jesus falou assim: não é chegado a sua hora. Não é lícito eu dar o alimento que é para os meus filhos, para os cachorros. Mas ela disse assim: Jesus,
Mesmo os cachorros, os cachorrinhos, elas comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Por favor, Jesus. Que coisa, né? Qual foi o resultado? Aleluia. Lembra? Jesus é a nossa justiça. Jeová Sidequeno. A honra, ela captura o coração de Deus para você. 1 Samuel 2:30, a palavra diz assim, olha: honrarei aqueles que me honram. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Gente, é tanto desprezo nesses dias na pessoa de Jesus. Quando você vê a mídia, tudo aquilo que aconteceu nos carnavais, tudo aquilo que aconteceu através de teatro, está acontecendo através de teatro, através de grupos, onde Jesus está sendo ridicularizado, onde Jesus está sendo colocado à vergonha, onde está sendo confrontado. Você acha que isso vai passar de graça? Vai passar sem que nada aconteça? Lembre, Jesus, Ele é Deus de justiça e de juízo. Então, a honra é uma coisa muito séria e que hoje as pessoas neste Brasil, tanto no meio político quanto no meio da mídia, eles estão deixando a desejar em relação à honra e respeito, tanto para o presidente quanto para o Senhor. Eu quero concluir com as boas novas de Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Tem um texto maravilhoso que diz assim, olha, pois todos pecaram, eu, você, e carecem da glória de Deus. Então, quanto eu careço da glória de Deus, você também carece da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe, cada gota do sangue de Jesus, ela foi vertida lá na cruz. Ao ponto de, a hora que aquele soldado romano foi e furou a lateral de Jesus, não saiu mais sangue, mas saiu água. Então todo o sangue de Jesus foi derramado, foi vertido na cruz do Calvário, para que você pudesse ser justificado e ser considerado justo quando você chegasse a Ele. Diante desse caos todo instalado, Deus sempre escolheu um homem fiel. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, e assim com Jonas, e assim com você, que é fiel. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo filho tem a unção de Yahvé Sidequeno. Você foi levantado como uma voz profética nestes dias que se chama hoje. Pois é. Foi para isso que eu estou aqui. Deus nos levantou nestes dias do século 21 para sermos uma voz profética de Deus. Para que você levante a sua voz, libere decretos. Sabe, o reino de Deus é constituído de poder no Espírito Santo de Deus.
Então, nós representamos o reino de Deus. E como tal, nós temos a unção do Senhor da justiça. É hora de nós levantarmos a voz e liberar decretos contra toda essa enfermidade que está aí. Pois você é revestido da unção de Yahvé Rafá, o Senhor que cura. Cubra a sua família contra todo espírito de morte que está trazendo tanto pânico e medo nesses dias. Mas você não precisa viver em pânico e de medo. Porque Mateus 6, 27 diz o seguinte, olha, é uma chave para os nossos dias, tá, gente? Mateus 6, 27 diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado ao curso da sua vida? Quanto mede um côvado? Um côvado é em torno de 45 centímetros. Ou, na prática, é daqui do cotovelo à ponta do seu dedo médio. Dá em torno de 45 centímetros. Isso é um côvado. E Jesus fala assim, que adianta você ficar ansioso pela vida se você não tem condições de, pela sua ansiedade, você aumentar sequer 45 centímetros a sua vida, além daquilo que foi programado por Deus? Você já pensou nisso? E a gente vive tão ansioso, né? Nossa, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer... Nossa, eu não posso nem tocar, eu tenho que ficar 3 metros da pessoa, eu só posso comunicar com os olhos, né? E é tão ruim isso, né? Nós que somos brasileiros, que gostamos de abraçar, gostamos de dar os beijos, e a gente está privado disso. A gente está parecendo que está vivendo no Japão. O japonês não tem esse tipo de problema, né? De longe, oh, tudo bom, tudo bem, como vai você? Né? Mas nós, brasileiros, nossa, que dificuldade isso, gente. Como é ruim tudo isso. Mas é por um tempo. Por um tempo. Né? A gente precisa viver todos os nossos dias como sendo o último dia da nossa vida. Eu não sei se daqui 1 hora eu vou estar vivo. Eu não sei. Quanto tempo Deus planejou para mim? Então, adianta eu ficar ansioso, preocupado, com neuras por aí por todo lado? Aquele dia que Deus determinou, ele vai acontecer. Eu preciso viver como sendo o meu último dia. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não deixe a água chegar na sua canela para se arrepender. De repente, você não vai conseguir. Então, abra o seu coração e se entregue a Jesus. E reconheça Ele como seu Senhor e Salvador. Pronto, simples assim. Você já tomou essa decisão de abrir o seu coração e você poder dizer, Senhor Jesus, eu te recebo, porque a partir de hoje, você é quem manda na minha vida. Você é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu simplesmente sou seu amo. Eu sou teu servo. Servo. Senhor, eu quero ser tão somente teu filho. Você quer tomar essa decisão? Quer orar comigo agora? Ore comigo.
Repita essa oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso do teu amor. Eu preciso que o Senhor me receba. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Senhor, hoje eu abro o meu coração. E eu quero te receber como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu amo. Eu quero tão somente a partir de hoje ser teu servo. Senhor Jesus, perdoa. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, as iniquidades que são grandes. Por favor, Jesus. Hoje eu recebo, pela fé, o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz por mim. Amém. Nestes dias, queridos, tome cuidado, mas nenhuma neurose. Nenhuma neurose vai acrescentar 45 centímetros ao longo da sua vida. Aproveite esse tempo para que você ore em línguas. Se você ora em língua, ore bastante em línguas. Libere decretos. Ore pelo Brasil. Ministre pelo telefone, pelas mídias. São momentos difíceis. Mas é nesses momentos difíceis que os filhos se agigantam. Lembre, não esqueça. Você é um filho. Então, você tem a unção de Yahvé Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Nós fomos chamados para a guerra. Então, este é um momento de guerra. Nós estamos em guerra. Então, eu te convido para que você entre também nesta guerra. Orando, intercedendo, chorando por esta nação. Decretando, liberando decretos contra o reino das trevas. Este é o nosso chamado nestes dias. Eu quero orar por você e encerrar a minha palavra.